Bom, galera, agora nesse terceiro bimestre, a gente precisa definir alguns outros conceitos, tá? Um deles é a temperatura. O que é a temperatura? Fisicamente falando, temperatura é o nível de agitação molecular. Como assim? Aparentemente, quando a gente olha para as coisas, a gente vê que as coisas estão paradinhas, estáticas, né? Mas se a gente pegar um microscópio eletrônico, a nível atômico já, a gente consegue perceber que todos os átomos estão oscilando. Então, essa vibração a gente chama de temperatura. Quanto maior a temperatura, maior vai ser a agitação dessas moléculas. E quanto menor a temperatura, menor vai ser a agitação dessas moléculas, tá? Uma representação esquemática está assim, ó. A gente tem a estrutura de algumas estruturas, né? Alguns átomos que estão ligados. E numa temperatura baixa, ela tem uma vibração pequenininha. Quando a gente tem um certo aquecimento, na hora que a gente aquece, essas moléculas elas tendem a vibrar mais, e uma das consequências de vibrar mais é a dilatação dos corpos. A gente vê esse efeito na prática, por exemplo, nos trilhos do trem. Por que os trilhos do trem têm aquele espacinho entre um trilho e outro? É por causa que quando os corpos aquecem, tipo o trilho do trem aquece, eles tendem a se dilatar, aumentar de tamanho. Outro efeito talvez seja nas casas de vocês, quando a temperatura esfria ou aumenta a temperatura. Os móveis de vocês começam a dar estralos. Isso acontece porque todos os corpos eles aumentam o seu tamanho dependendo do material que ele é feito. Tipo, um móvel de casa ele geralmente é feito de madeira e tem alguns pregos de ferro. Os pregos de ferro, como eles dilatam um pouco mais do que a madeira, eles acabam se expandindo mais e acabam dando aqueles estralos. A mesma coisa acontece quando começa a esfriar. Quando começa a esfriar, o ferro consegue encolher menos, né? A agitação das moléculas do ferro começa a diminuir mais rápido que a agitação molecular da madeira e acaba dando um espaço na madeira. E acaba acontecendo outros estralos também. Beleza? Então, ó, temperatura, lembre-se disso, tá? É o nível de agitação atômica. Então, toda vez que a gente fala de temperatura, a gente está associando com a vibração das moléculas. Tranquilo isso? Bom, galera, outro conceito importante que a gente precisa saber agora é a pressão. Em sala a gente viu que a pressão nos sólidos é definida pela força, né, que geralmente é o peso do próprio corpo distribuída numa certa área, que a gente chama de pressão. E a gente viu também que a pressão nos líquidos depende da densidade do líquido, da gravidade onde ele está e da altura dessa coluna de líquido, tá? Nos gases acontece de uma maneira um pouquinho diferente, mas nada que vocês não consigam entender. Bom, o gás ele também é feito de átomos, tá? E a gente pode considerar que um gás ele está espalhado por todo o recipiente e essas partículas elas estão o tempo todo se movendo em maneira aleatória. Então, alguma vai para a direita, outra para a esquerda, outra para cima, outra para baixo. E por alguma razão, em algum momento, né, uma dessas partículas acaba se chocando com essa parede. Se a gente considerar que essas partículas elas têm massa e têm um certo contato com uma certa parede, a gente pode considerar que ela tem uma certa força aplicada numa parede e tem uma certa área de contato. E quanto mais partículas estiverem batendo na parede, mais força e mais área de contato, correto? Então a gente pode entender assim, ó, que a pressão num gás é a força da batida de cada partículazinha na parede. Tranquilo isso para vocês? Um detalhe, né? Que lembra que eu falei ali no começo do vídeo que quanto maior a temperatura, maior é a agitação dessas moléculas, correto? Então, à medida que a gente aumenta a temperatura, acontece também que se a gente aumentar a temperatura, a velocidade de cada partícula vai aumentar de maneira que na hora que essa partícula bate na parede, ela vai estar com uma velocidade maior. É como se a parede recebesse uma pancada mais forte, já que é a mesma área. Então, se a pancada é maior e a molécula é a mesma, então quer dizer que a pressão aqui vai aumentar também. Então a pressão, tá, galera? Em gases, ela depende da temperatura. Quanto maior a temperatura que o sistema está tendo aqui dentro, maior vai ser a pressão também exercida nas paredes dos líquidos. Do recipiente, desculpa. O gás vai bater no recipiente e o recipiente vai, né, suportar essa pressão. Beleza?
Então, com isso, galera, a gente entra em algumas propriedades dos gases. Essas propriedades são o quê? As partículas, elas são muito pequenas se comparada com o meio. Como assim? As partículas são pequenininhas. Por exemplo, a gente não consegue nem ver o tamanho do ar que está envolvendo a gente. O ar é um gás. Ela é tão pequenininha que a gente não consegue ver. Beleza? Outra é, as partículas, elas ocupam todo o recipiente. Então a gente não consegue controlar onde essas partículas realmente vão estar. Elas estão em todos os ambientes. O ar, por exemplo, ocupa todo o espaço que a gente tem. Se a gente pegar um recipiente qualquer, tipo um cilindro de CO2, aqueles extintores, sabe? Dentro daquele cilindro, todo o espaço vai ser ocupado por CO2, beleza? Outra propriedade é que se a gente comprimir elas, elas vão ocupar um espaço muito pequenininho. Então, se eu fosse desenhar essas partículas aqui, ó, elas são muito pequenininhas comparadas com o meio, tá? Mas, se a gente juntasse todas elas, agrupassem todas elas num espacinho aqui, ó, elas ocupariam um espaço muito, 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 muito pequeno, tá? Já que o espaço entre elas é muito grande, tá? E a última propriedade dela é que as colisões são elásticas. O que isso significa? Significa que na hora que tem colisões, na hora da batida, elas não perdem energia, tá? Não perder energia é um fato importante porque o gás ele tem uma certa energia interna que a gente usa para, por exemplo, diminuir a temperatura de um gás. Então, se ele perde energia na hora da colisão, ele vai deixar de fazer pressão na parede, ou vai deixar de fazer aquela função dentro da geladeira de resfriar o alimento, por exemplo, tá? Ah, e outra coisa, né? Não perder energia significa que a velocidade delas não vai ser alterada. Então, se uma bate de frente com a outra, as duas acabam voltando com a mesma velocidade. E, por exemplo, outra está parada e chega uma e bate, então a energia que tem relacionada com o movimento das duas é a mesma. Então as colisões são elásticas, significa que não há perda de energia, tá? Então toda aquela energia que o gás tinha vai continuar dentro do gás e ele não vai perder. Tranquilo isso para vocês?